Olá, estamos começando agora a nossa oitava aula do treinamento de formação do líder de pequeno grupo. Vamos falar agora sobre a multiplicação e o crescimento na visão do líder de pequeno grupo. Vamos lá! O que a Bíblia diz sobre crescer e multiplicar? No princípio, Deus ordenou que o homem multiplicasse a sua descendência e dominasse a terra. E quando lemos a Bíblia, vemos que no Velho Testamento uma das maiores bênçãos que um homem poderia ter era de ter muitos filhos. Para a mulher, a bênção era gerar muitos filhos. Isso era sinônimo de que Deus abençoava o seu povo e eles prosperavam. Hoje em dia, quando falamos de crescimento e multiplicação na igreja, podemos nos referir a mais vidas sendo salvas por Jesus e a igreja se espalhando pela cidade, ou até ao crescimento espiritual em maturidade e intimidade com Deus. Deus não nos quer parados ou estagnados, mas sim sempre buscando o aperfeiçoamento. Filipenses 1,6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E isso é tão verdade que até Jesus foi aperfeiçoado, como relatado em Hebreus 5, versículos 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Portanto, devemos buscar o crescimento espiritual e intimidade com Deus através da oração e meditação nas Escrituras. Pregar a mensagem da salvação deve fazer parte da vida de todo cristão, para que sejamos um instrumento de Deus para os que estão perdidos. Dessa forma, muitos serão salvos, multiplicando seus discípulos em toda a terra, criando metas para uma multiplicação planejada e saudável. A multiplicação deve ser vista como um momento de alegria e confraternização entre todos do pequeno grupo. É através da multiplicação que mais vidas podem ser alcançadas e salvas por Jesus, através do discipulado e ensino das Escrituras. Porém, realizar uma multiplicação sem planejamento, sem preparação dos líderes do novo pequeno grupo e sem nenhuma organização pode levar ao surgimento de um pequeno grupo que pode enfrentar muitas dificuldades e não saber como resolvê-las logo nos primeiros meses. Isso ocorre devido aos líderes não estarem preparados e não saberem como conduzir a reunião do novo grupo, não acompanharem os frequentadores e nem incentivarem o evangelismo para trazerem novos integrantes. Tudo isso faz com que os frequentadores se desanimem e acabem deixando de frequentar as reuniões, levando o pequeno grupo ao seu fim. Outra consequência grave da falta de planejamento e organização da multiplicação é que se o líder principal do pequeno grupo que irá se multiplicar não deixar claro aos frequentadores da importância da multiplicação, como isso é uma bênção para a vida de cada um, para o crescimento do reino de Deus, fazer da multiplicação uma cultura, muitos podem acabar ficando magoados por estarem separando o grupo. Intrigas podem surgir entre os frequentadores e, nesse caso, a multiplicação não será bem-sucedida. Pode existir sim uma resistência dos frequentadores do seu grupo, principalmente daqueles que ainda são imaturos na fé e não conseguem enxergar que a nossa missão principal é levar mais vidas a Jesus. Por isso, tenha muita paciência e converse com cada um, explicando a importância desse momento e de como Deus quer usar a vida de cada um no seu pequeno grupo atual ou no novo pequeno grupo. Permita que os participantes do seu grupo percebam que quando o grupo está com menor quantidade de frequentadores, há mais oportunidade para eles participarem durante as reuniões e serem cuidados com maior atenção pelo líder. Planeje e coloque em ação. Você pode estipular uma data para a multiplicação do seu grupo assim que começar as primeiras reuniões, ainda que naquele momento só tenha uma ou duas pessoas frequentando, pois assim que você estipular uma data, você estará mais disposto e motivado a trabalhar para alcançar esse alvo. Coloque como base o período de um ano para a multiplicação. Evite colocar uma data muito próxima ao feriado ou período de férias escolares, pois é necessário que assim que o grupo multiplicar, o novo grupo tenha algumas reuniões antes de entrar em período de férias, para que ele possa se consolidar. Coloque um alvo no número de frequentadores por reunião para saber quando você deve multiplicar. Se sua meta é ter 10 frequentadores por reunião para que possa multiplicar, então preencha sempre os relatórios com o número de frequentadores por reunião. E observe que ao atingir esse número de forma recorrente, seu pequeno grupo já tem pessoas suficientes para multiplicar. E lembre-se de levantar e treinar líderes auxiliares para que um deles possa assumir a liderança do novo pequeno grupo.
Então, as metas que definem a multiplicação do pequeno grupo são definir uma data, definir um número de frequentadores por reunião e ter líderes capacitados para assumir um novo grupo. Uma dúvida comum dos líderes é qual é o momento certo para multiplicar. Por isso, veremos aqui neste tópico como você deve identificar o momento certo para multiplicar. O momento certo é quando esses 3 pontos citados anteriormente estão em bom andamento, ou seja, seu pequeno grupo está próximo da data planejada, com líderes já treinados e capacitados, com um bom número de frequentadores comprometidos. Porém, pode acontecer de você ter pessoas suficientes por reunião e líderes capacitados antes de chegar na data que você previu para a multiplicação. E isso não tem problema nenhum. Se você observar que os frequentadores do grupo já estão maduros o suficiente para a multiplicação, então você até pode multiplicar o grupo antes da data prevista inicialmente. Outra situação que pode acontecer é de chegar na data prevista para a multiplicação e o seu grupo ainda não ter pessoas suficientes para multiplicar, ou até mesmo os líderes não estarem capacitados para assumir o novo grupo. Caso isso aconteça, não se apresse. Não é obrigatório multiplicar na data planejada. Ela é apenas uma referência de quando você gostaria que acontecesse a multiplicação do seu grupo, e um incentivo para trazer mais visitantes ao grupo até essa data. Por isso, o mais importante é ter líderes capacitados e frequentadores que estejam firmes e comprometidos com a multiplicação, para que ela ocorra de uma forma saudável. A multiplicação é um processo que deve ser trabalhado desde o primeiro dia do pequeno grupo, trazendo vidas para Jesus e discipulando-as, acompanhando os frequentadores, levantando líderes e capacitando-os, com base na data planejada para a multiplicação e o número de frequentadores estimados por reunião. Consequências de quando não se multiplica. Você, líder, vai perceber ao longo do tempo que os frequentadores do seu grupo vão se tornando realmente uma família cristã para você. E é muito bom poder ter amigos que vivem o que você vive e caminham contigo seguindo os passos de Jesus. Contudo, a amizade e o companheirismo não podem ser um impedimento para a multiplicação. Quando o grupo vai crescendo e não existe uma data prevista para a multiplicação, e isso nem é comentado nas reuniões, existem alguns problemas que com certeza vão surgir. A falha no cuidado. Com um grupo grande, o líder não consegue mais acompanhar os frequentadores. Ele esquece de parabenizar os aniversariantes, não tem tempo suficiente na agenda para marcar horários de atendimento ou aconselhamento, e alguns frequentadores podem ficar magoados com o líder por não conseguirem mais compartilhar em sua situação de vida e por não estarem caminhando juntos. Outra falha é a sobrecarga dos líderes. Tanto o líder principal assume mais responsabilidades, como também os líderes auxiliares. Com mais frequentadores nas reuniões, é necessário organizar uma maior quantidade de lanches por reunião, eventos ficam mais trabalhosos, precisa-se de mais discipuladores e tudo isso acaba trazendo uma maior carga sobre os líderes. Outra consequência é a dificuldade de cumprir o cronograma da reunião. Se com um grupo pequeno você conseguia fazer o quebra-gelo, por exemplo, em 5 minutos, com um grupo grande talvez leve 15 minutos. O momento de oração em duplas levava 5, e um grupo grande pode levar 10. Enfim, todas as atividades acabam se tornando mais longas e fica muito mais difícil para o líder conseguir cumprir o cronograma. Isso causa atrasos no término da reunião, além de que, como o objetivo do momento da palavra é o compartilhar e a participação de todos é essencial, no grupo grande pode ser que você, como líder, tenha que cortar a participação de alguns para que não extrapole o tempo da reunião. Isso diminui a qualidade desse momento e o crescimento dos frequentadores. Em um grupo grande também pode acontecer do surgimento das panelinhas. Quando não se multiplica e um mesmo grupo de frequentadores permanece constante ao longo de muito tempo, pode ser que o grupo tenha se acomodado e virado apenas uma panelinha de amigos. Isso quer dizer que o grupo se tornou apenas um grupo de amigos cristãos que se reúnem para confraternizar. Não trazem mais visitantes, o evangelismo não é mais um objetivo do grupo, e caso um visitante apareça, ele não consegue se integrar com o grupo e acaba não voltando mais às reuniões. Ou seja, o pequeno grupo saiu totalmente fora da visão que ele deve seguir, que é de levar o evangelho da salvação a mais pessoas. Também existe a limitação do espaço. Quando o seu pequeno grupo já está grande e não se multiplica, o espaço físico onde as reuniões são realizadas acaba ficando pequeno para a quantidade de frequentadores.
E assim, muitos deixam de convidar visitantes para o grupo por não ter condições do anfitrião receber mais pessoas na sua casa. Isso impede que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Em alguns casos, as pessoas levam visitantes, mas o espaço é tão pequeno que ele não consegue se sentir à vontade e pode até não voltar mais. Portanto, não adie a multiplicação do seu grupo se não for extremamente necessário. Prepare e planeje seu pequeno grupo para a multiplicação desde o primeiro dia. Mantenha o foco para não cair no comodismo. Durante este treinamento, foi mencionado algumas vezes sobre a importância do líder do pequeno grupo levantar os líderes auxiliares. Bom líder de pequeno grupo sempre prepara novos líderes. Como líder, deixe que outros sirvam e alegre-se em ver o Senhor usando outros para ministrar através do teu Santo Espírito, enquanto você os treina e discipula. Neste tópico, estudaremos como levantar esses líderes e qual o papel do líder principal em relação aos seus auxiliares. Conhecendo bem seus líderes auxiliares. Seu pequeno grupo está crescendo e você já tem alguns frequentadores que estão sempre presentes nas reuniões. São membros da igreja, têm vontade de servir a Deus e às pessoas, mas ainda não possuem nenhuma função dentro do pequeno grupo. Ore e coloque a vida de cada um desses frequentadores diante de Deus. Peça a orientação dele e converse com cada um individualmente sobre a possibilidade de serem líderes auxiliares. Se eles aceitarem, comece acompanhando a vida de cada um mais de perto. E para isso, você pode marcar uma hora por semana ou por mês para conversar e compartilharem do momento em que estão passando, contar um testemunho e orarem um pelo outro. O acompanhamento dos líderes auxiliares pelo líder principal é fundamental para que as reuniões ocorram de forma organizada e com líderes que vivam segundo as Escrituras. O líder principal deve conversar com cada um frequentemente, aconselhar segundo a palavra de Deus e auxiliá-los em todas as atividades que eles tiverem dificuldade, até que eles consigam fazer tudo sozinhos. É importante ressaltar que o líder principal nunca vai tomar uma decisão pelo seu líder auxiliar, seja em relação à igreja, à vida pessoal ou ao pequeno grupo. O líder do pequeno grupo não tem nenhum poder sobre decisões da vida dos seus liderados. Não é ele quem decide quem o líder auxiliar vai namorar, qual emprego vai aceitar, qual curso irá fazer ou faculdade, entre outras decisões pessoais que cabem a cada um fazer a sua própria decisão. O líder principal deve sempre orientar os seus liderados conforme a palavra de Deus, não acrescentar nada a ela e nem retirar, conforme está escrito. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Deuteronômio 4:2. Porém, se o líder principal observar que o líder auxiliar não está tendo atitudes cristãs e corretas, então ele deve exortar com amor o seu liderado. Caso não haja arrependimento e ele continue tendo as mesmas atitudes, deve retirar o líder auxiliar da sua liderança. Ele poderá continuar frequentando as reuniões, mas não ficará responsável por nenhuma atividade dentro do pequeno grupo e nem poderá ser discipulador dos frequentadores. Se tomando todas essas atitudes, o liderado ainda começar a causar algum tipo de confusão no grupo ou desviar o foco dos frequentadores, isso deve ser passado para o pastor ou supervisor, que deverá te ajudar a tomar uma atitude conforme as regras da sua igreja. A responsabilidade de liderar um pequeno grupo é grande, pois tratamos de levar vidas a conhecerem a Jesus e ter uma vida de intimidade com Ele. Por isso, procure ser exemplo e ensine isso aos seus liderados. Não deixe de tomar atitudes mais firmes quando for necessário. Um frequentador ou líder auxiliar que tenha um linguajar grosseiro ou convida os frequentadores a irem em locais que não edificam, cortejam pessoas do grupo de uma forma constrangedora, são pessoas que não devem ser líderes auxiliares e precisam ser exortadas pelo líder principal. O líder não deve ter receio de pedir ajuda ao seu supervisor ou pastor para enfrentar esse tipo de situação. Seja responsável e atento ao que acontece no seu pequeno grupo. A oração é um instrumento que usamos para nos comunicarmos com Deus. Através dela, nós confessamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, colocamos nossos pedidos, expomos o nosso mais íntimo com Deus. Intercedemos também pelos familiares, amigos, a igreja, o nosso país, tudo o que acontece à nossa volta. Ela deve fazer parte da vida do líder obrigatoriamente. Ao realizar os encontros de aconselhamento com seus líderes auxiliares, muito provavelmente eles irão expor algumas questões difíceis que estão passando, seja na família, no trabalho ou pessoais, e você deve orar por eles.
Contudo, ore sempre pelos seus liderados, não somente durante essas reuniões, pois eles também precisam de um suporte espiritual. E não esqueçam de colher os frutos juntos. Celebrem as conquistas e sonhos realizados. Caminhem juntos como uma só família em Cristo Jesus. A Bíblia, com certeza, é o manual do cristão. Através dela, conhecemos a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Sabemos o que é certo e o que é errado, quais os nossos deveres e responsabilidades. Somos consolados e renovados através das histórias de servos de Deus que sofreram perseguição, passaram por desertos e vales em suas vidas, mas permaneceram firmes e receberam a vitória dada por Deus. Por isso, primeiramente, o livro mais importante que o líder deve estudar é a Bíblia. Meditando na palavra de noite e buscando exercitar seus ensinamentos, você se tornará um líder cada dia mais semelhante a Jesus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Salmos 1, versículos 1 a 3. E existem também muitos livros e cursos que auxiliam os líderes a serem mais organizados, a saberem como lidar com situações difíceis no seu pequeno grupo, como recepcionar os visitantes e levá-los para a igreja, e respondem tantas outras questões e dúvidas que possam surgir durante a liderança. É importante que o líder procure estudar e se aprimorar cada vez mais na liderança cristã. Procure refletir sobre os ensinamentos passados nesses materiais, colocando-os de frente com a Bíblia, e não entrando em confronto com a direção dada pela sua igreja. Ore e peça a orientação do Espírito Santo para saber o que reter e o que não reter. E leve para seus líderes as ideias que podem surgir diante de um novo conhecimento, que possa agregar na liderança da sua igreja, respeitando a decisão dos seus líderes sempre. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Bom, após o treinamento dos líderes auxiliares, o seu pequeno grupo já está próximo do momento de multiplicar. Por isso, o líder precisa definir qual será o perfil do novo pequeno grupo. Isso facilitará no momento em que for definir quais frequentadores ficarão no seu grupo, quais que irão para o novo grupo. Para definir o perfil, você deve estar atento à faixa etária dos participantes. Se o seu pequeno grupo tem o perfil definido por faixa etária, para definir o novo pequeno grupo, você deve observar a idade do novo líder e dos frequentadores do seu grupo. Por exemplo, se você possui um pequeno grupo de jovens, porém entraram muitos frequentadores na faixa etária de 30 a 35 anos, e o líder em treinamento que irá assumir o novo grupo também está dentro dessa faixa, você pode utilizar como critério separar os frequentadores por faixas etárias. Por exemplo, um grupo ficará com de 20 a 30 anos, outro grupo de 30 a 35 anos. Assim, você manterá pessoas que estão passando por uma mesma fase da vida juntas. A maturidade dos participantes. Caso o seu pequeno grupo esteja com frequentadores da mesma faixa etária, você pode separar os frequentadores de acordo com a maturidade na fé cristã de cada um. Por exemplo, colocar alguns frequentadores que já são maduros e podem auxiliar o novo líder juntos no novo pequeno grupo, e dividir o número dos recém-convertidos ou novos na fé, colocando mais no seu grupo e menos no novo grupo, por você já ser um líder mais experiente. Isso não é uma regra, é apenas uma dica de como você pode proceder nesse caso. Também existe a questão do local ou endereço do novo pequeno grupo. Se o local do novo pequeno grupo for muito distante do local do grupo atual, é provável que dificulte um pouco o deslocamento dos frequentadores. Por isso, pode-se levar em consideração a região em que acontecerá as reuniões do novo pequeno grupo e o local que os frequentadores moram ou trabalham, para que facilite o deslocamento deles também. Ao analisar todos esses pontos, fica mais fácil decidir qual será o perfil dos pequenos grupos. Converse com seu supervisor ou pastor sobre a multiplicação do seu pequeno grupo. Tire todas as dúvidas que tiver. Reúna-se com seus líderes auxiliares e o futuro líder principal para decidirem como serão os perfis dos dois pequenos grupos e orem pedindo a orientação de Deus para tomarem a melhor decisão. O local do novo pequeno grupo pode ser a casa do novo líder, ou na casa de um dos integrantes do grupo, ou até mesmo na casa de um membro da igreja que faça parte deste grupo, mas cedeu o seu lar. Ele deve ser definido com antecedência de pelo menos um mês à multiplicação,
para que todos os frequentadores saibam qual local receberá um novo grupo, como farão para se deslocar até lá. Esse local deve atender às necessidades do pequeno grupo, em relação ao seu espaço, lugares para sentar. Caso esteja muito difícil encontrar um novo local, converse com o pastor da sua igreja a respeito e busquem juntos encontrar uma solução. Com um perfil definido, é só direcionar os frequentadores para o pequeno grupo existente ou para o novo grupo. Seja atento nos relacionamentos entre eles, caso tenham casais e parentes frequentando o mesmo grupo, pois provavelmente eles prefiram frequentar o mesmo grupo após a multiplicação também. Lembre-se que nesta fase de multiplicação você deve deixar bem claro da importância desse momento e que esse é um momento de celebração. E caso algum frequentador não se sinta à vontade com a situação, ele pode ir conversar com você a respeito. Portanto, direcione os frequentadores para o novo grupo, levando em consideração o novo local das reuniões, relacionamento entre os frequentadores, nível de maturidade na fé, envie líderes auxiliares já treinados para o novo grupo e até aproveite esse momento para levantar novos líderes auxiliares no seu grupo e dar a oportunidade de serviço a outros. E o perfil dos frequentadores que se encaixa no perfil do novo pequeno grupo. A multiplicação não precisa ser uma separação entre duas partes iguais. Pode ser que você mantenha mais pessoas no seu grupo e menos no novo, ou o contrário. Isso varia com a situação do seu pequeno grupo. Como já falamos anteriormente, no tópico de consequências de quando não se multiplica, não multiplicar o pequeno grupo não é saudável e está fora da visão que Deus nos deu de estarmos sempre evangelizando novas pessoas e levando-as a um relacionamento com Ele. Contudo, multiplicar, por mais que seja uma bênção, para alguns participantes do grupo pode parecer algo ruim, e é aí que surgem as objeções. Você deve estar preparado para confrontar cada uma das objeções de forma a mostrar para os participantes que a multiplicação é necessária para o crescimento de todos do grupo. Por isso, selecionamos as principais objeções que podem surgir e como você pode confrontá-las. Você só quer separar o grupo. A amizade entre os frequentadores é algo muito bom para o crescimento e fortalecimento na fé, e também para a união da igreja. Mas ela não pode ser o foco principal do líder e dos frequentadores. Você precisa explicar que estamos nesse mundo por um objetivo maior do que formar amigos cristãos e convivermos com eles, embora isso seja maravilhoso. Nosso maior objetivo é espalhar o Evangelho a todos os lugares da Terra. Para isso é necessário que o pequeno grupo se multiplique. Deixe clara a importância de manter as amizades além do grupo. E lembre que os frequentadores ainda estão se encontrando nos cultos, eventos da igreja e momentos de comunhão fora da igreja. O foco de todos deve ser em Jesus e não em si mesmos. Além de que os novos visitantes irão frequentar o grupo e, com isso, temos a grande possibilidade de fazer novas amizades e conhecer mais pessoas. Prefiro o líder atual do que o novo. É comum os frequentadores se apegarem ao líder do pequeno grupo. Eles já estão acostumados com a forma em que as reuniões são conduzidas e com a forma que o líder compartilha a palavra. Porém, ainda que o novo líder não tenha muita experiência compartilhando a palavra e conduzindo as reuniões, os frequentadores devem respeitá-lo como líder e dar um voto de confiança de que, com o tempo e a experiência, ele vai se aprimorar como líder de pequeno grupo. Para isso, você deve pedir para que o líder conduza algumas reuniões antes da multiplicação e ajudá-lo dando dicas do que ele precisa melhorar em como compartilhar a mensagem. Não deixe que isso seja uma desculpa para não multiplicar. E aos frequentadores que forem direcionados para o novo grupo, peça que eles permaneçam nesse grupo por pelo menos 3 reuniões, para que eles se acostumem com o local, os participantes e com o novo líder. Isso deve fazer com que eles reflitam e apoiem o novo líder. Porém, lembre-se que você não deve obrigar um frequentador a fazer parte de um determinado grupo se ele não quiser, mas deixe-o à vontade para fazer a sua escolha. Essas e outras objeções que podem surgir estão relacionadas à nossa zona de conforto. Quando meditamos nas Escrituras, lemos sobre diversos personagens que tiveram que sair da sua zona de conforto para conquistar uma terra, como Moisés, construir uma família, como Abraão, ou pregar o Evangelho, como Jonas. Quando obedecemos a Deus saindo da nossa zona de conforto, a recompensa é muito maior do que quando nos acomodamos com apenas o que temos no momento. Agora, vamos fazer um checklist da multiplicação. Você deve marcar a data da multiplicação, estimar o número de frequentadores mínimo recorrentes, levantar líderes auxiliares, escolher o líder principal do novo pequeno grupo,
preparar os frequentadores para a multiplicação, definir o perfil dos pequenos grupos, definir a identidade do novo pequeno grupo, que seria o local, dia, horário, formar os pequenos grupos definindo os participantes de cada um dos grupos. E agora sim é hora de multiplicar e celebrar. Agora que você já sabe como multiplicar o seu grupo de forma saudável, iremos na próxima aula dar algumas como resolver alguns conflitos no seu pequeno grupo. Nos vemos na próxima aula.